do assunto e quando a gente aprofunda, a gente vê que a gente tem mais coisa. Então, a gente vai começar aqui. Pessoal, outra coisa, se precisar, pode interromper, tá? Quem tiver microfone já fala, não tem problema, tá? Comigo não tem problema, né? Então, pessoal, corrente elétrica, como a Suelen já havia comentado, né? Como vocês estavam fazendo exercício, né? Então, é o nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas, né? Ai, desculpa, só um momento. Oh, maravilha. Então, nos condutores metálicos, estão vendo aí, pessoal? Aqui a gente tem um condutor metálico, tem os elétrons livres, né? E esses portadores de elétrons livres, é, o, os portadores de elétrons vão constituir a corrente elétrica, né? Então a gente vai ver aqui, ó, os elétrons livres, o condutor metálico, esse ordenamento que vai constituir a corrente, né? Então é um movimento de elétron, movimento de elétron. Nas soluções iônicas, os portadores de corrente elétrica são íons positivos, né, que são os cátions, e íons negativos em ânions, é como a gente ouve lá na química também, né, das cargas, né, os cátions e os ânions. Nos gases ionizados, tá, os portadores de carga de corrente elétrica são os íons e elétrons, né. E aí, vamos lá, onde a gente começar aí um assunto mais que a gente vê no dia a dia e pode ser, tem que ter uma cuidado, tá? Se estabelecer uma corrente elétrica em um material, podemos sempre identificar pelo menos um dos 5 efeitos descritos a seguir, tá? O efeito térmico, que é o efeito Joule, que é como a gente, até a Suelen estava falando, né, da questão um dos usos que a gente tem do efeito Joule no caso, esquentar a água do chuveiro. Né? Então, a gente tem aqui uma resistência elétrica de um chuveiro aí comum, essas a gente encontra em qualquer mercadinho aí por aí. Para quem não sabe, tá, como é que funciona um chuveiro, porque a gente, desculpa, a água não tem contato com a resistência, porque se tivesse contato com a resistência, a água água pura e água potável. O que é água potável? É água que a gente pode beber, é água que a gente pode usar para banho, pode nadar, né? Água pura é aquela quimicamente pura, que seria sem a água destilada, né? Então não tem presença, não tem sais, né? Essa água que a gente recebe da companhia de água, né? Que a gente compra em engarrafada, tal. Essa é uma água potável, tá? É diferente, tá? Se a gente beber, inclusive se a gente beber água destilada, que seria água quimicamente pura, que seria água pura, a gente ia ter uma problema mortífero, tá? Então a gente usa água potável. O que essa água faz? Ela entra, né, por esse que é onde passa essa água, ela quando você abre lá a torneira lá do chuveiro, essa água ou dá uma
quem tem torneira elétrica em casa, mesmo procedimento. Essa água passa, dá um contato, né, que aciona essa bobina, aí dispara a eletricidade, tá? Porque se a água passasse pela eletricidade, pô, a gente ia acabar tomando choque, por quê? Porque ia vir justamente os elétrons com a gente não quer, pô, a gente quer tomar banho, né? A gente quer água quente, a gente quer conforto, um conforto térmico, no caso. A gente não quer tomar choque, tá? E se acontecer isso, pô, pode ser, a gente vai ver, pode ser até prejudicial. E aí essa água vai passar, essa resistência vai estar quente, essa água vai estar passando em volta, vai ter uma serpentina, e aí ela sai quente. No caso, se for, por exemplo, quando a gente vê ali na máquina de refrigerante, né? Aí é o contrário, ele passa por um condutor frio, e a água tem esse contato com. A água passa num recipiente frio, de baixa temperatura, e resfria, tá? Então, a gente não tem, a água nunca vai ter contato com a eletricidade. E vamos lá os outros efeitos. O químico, tá? Que é a base da eletrólise, né? Acontece uma solução eletrolítica e quando é atravessado por uma corrente elétrica e sofre decomposição, né? O que a gente vê na indústria é para recobrimento de metais, metal galvanizado, que não é puxar saco, é que o sobrenome é Galvani, para quem não sabe, mas não sei se alguém lá no passado foi alguém que descobriu isso, né? Mas é o que a gente chama às vezes de metal galvanizado, tal, que ele é um efeito químico, ele passa por uma corrente elétrica e serve para isso é uma das aplicações, tá? Tem dezenas que a gente vê por aí, né? O efeito em si que a gente tem que preocupar é com não só a aplicação, porque a aplicação a gente pode descobrir novas, mas da onde vem o princípio, qual é o princípio. Então, no caso, é a base da eletrólise, né? Que é quando acontece uma solução eletrolítica atravessada por uma corrente elétrica e sofre decomposição. No caso aqui, um exemplo de metal galvanizado, que às vezes o pessoal chama cromado, às vezes em algum lugar, né? E aí, por que isso, né? A gente vai conseguir aumentar a resistência à umidade, diminui ou aumenta a condutividade elétrica, que tem lugares que às vezes você interessa ter essa aumento da condutividade, tem outros que vale a pena ter a diminuição, depende da aplicação que a gente vai ter, aumenta a resistência do material às temperaturas, facilita no processo de soldagem, né? Isso aí, soldagem existe praticamente uma engenharia aí só para soldagem, né? E diminui o atrito, e às vezes até que a gente, né, quem gosta de bicicleta cromada, tal, não sei o que às vezes é mais bonito. Aí é só, às vezes, função estética também. E os efeitos, né, de continuar. O efeito luminoso, né, que é a passagem da corrente elétrica através de um gás, né, rarefeito, para ionizá-lo. Né? E aí, essa ionização do gás libera uma energia luminosa, né? As lâmpadas, aí a gente tem um exemplo aqui, as lâmpadas fluorescentes, né, e essa lâmpada de neon, tá? Que hoje em dia a gente tá muito em desuso com LED, né? Mas esses neons a gente ainda encontra alguns lugares por aí que ainda acaba sendo caro, né? E a lâmpada fluorescente escola, pelo menos, acho que todas que eu estudei usavam lâmpada fluorescente, né? Ônibus também, metrô, acho que usa lâmpada fluorescente, tá? Porque se você tivesse uma resistência como aquela lâmpada incandescente, aquela que está até totalmente em desuso, que é o filamento lá de tungstênio, para ter essa. Ia ser muito caro. Hoje, com o LED, a gente já viu uma diminuição, é mais barato, é mais fácil também de reaproveitar depois, né, para ter o descarte. E essa tinha que ter aquele sistema de start, tal, então a gente acaba num. Hoje em dia está um pouco. Ainda é muito usada, né? Mas o LED realmente veio para substituir. Os efeitos fisiológicos, tá? Que tem o pessoal aqui que é da enfermagem, da medicina, com certeza já viu mais casos do que eu aí na vida, que é o efeito a passagem da corrente elétrica conduzir um choque elétrico, né? Então, quando uma corrente age no sistema nervoso, ela contrai os músculos, né? Aí, correntes menores de 1 miliamperes não são percebidas pelo corpo humano. Que é aquele negócio, encostei no céu, porque às vezes a corrente é muito baixa, né? Entre 1 miliampere e 10 miliamperes, lembrando, pessoal, 10 a menos 3, tá? Em elétrica, a gente vai ver muito isso,
sempre trabalhei em 10 a casa de 10 terceiro, então mili, micro, quando é 10 a menos 6, tá? E então, de 1 a 10 miliamperes, geralmente dá os choques observados, já correntes acima de 10 miliamperes podem ser fatais, tá? Então, atenção, tá? Cuidado. Corrente, energia elétrica mata, né? Então, cuidado aí na hora de for pinar pipa, aqueles velhos procedimentos que a gente sempre fala, empinar pipa, não, às vezes a gente onde mora, às vezes passa, tem bem em cima da sacada ali, da laje, passa a fiação, então toma cuidado com isso, porque isso é energia que está passando ali, né? Então é mortal, tá? Não é que pode ser, é mortal. Aí aqui a percepção, né? Então a gente tem 1 ampere, a gente já vai ter parada cardíaca, tá? 1 ampere, pessoal, esses equipamentos que a gente tem hoje em dia de celulares tal, são muito menores, tá? Do que isso. 1 ampere a gente está. Geralmente é ferro de passar, tá? Alguma coisa que é bem mais pesada. Porque esses aparelhos que nem celulares, computador, falando computador caseiro, né? Esses PCs que a gente vê por aí. Televisão, tal, as correntes que elas trabalham são baixas, né? A televisão, essas de LED, tá? De tubo ela tinha, já era uma alta descarga. Daí que tinha sempre aquele problema de você ter que descarregar, porque tinha um capacitor que você tinha que descarregar, né? Hoje as de LED, essas TVs de LED, plasma, tal, já são, felizmente já não tem mais esse problema. Aí com 200 a 500 a gente tem as fibrilações cardíacas, aí 100 miliamperes, né, queimaduras graves, né, que a gente vê por aí, e 50 miliamperes já começa, aliás, já com 50 miliamperes causa também parada cardíaca, 10 a 30 contrações muscular e 1 a 8 miliamperes limiar de proteção, né? Então, quando for mexer com eletricidade, use luvas apropriadas, né? Verifica aí para desligar, né? Vai trocar a resistência de chuveiro, desliga no disjuntor, lá na chave geral, tira o fusível, né? Dependendo da instalação que tiver em casa. Acompanhar sempre essa parte, né? Da instalação em casa, porque às vezes a gente começa a comprar alguma coisa, aí compra um aparelho, vai ver, pô, a casa foi projetada em 1930, quando não tinha nem radinho de pilha. Só continuar aqui. E tem o efeito magnético, né, que sempre se manifesta, caracterizado pelo surgimento de um campo magnético, né, e nas proximidades do condutor onde circula a corrente elétrica, tá? Então a gente consegue fazer o tal ímã com corrente elétrica, né? O mesmo efeito que a gente tem naquele ímã, a gente consegue ter também ter uma corrente elétrica, que é um dos efeitos, então, da corrente, é o efeito magnético. Isso serve para uma aplicação, praticamente toda a indústria eletrônica é baseado nisso, né? Então, a gente tem desde motores elétricos, microfone, alto-falante, transformadores. Você imaginar aí, a gente tem o efeito, o uso desse efeito magnético. E a potência, né, pessoal, é a grandeza física que indica como toda potência é um trabalho num tempo, né? Quando a gente fala em energia elétrica, a gente também vai usar potência, né? Essa é uma energia. É a grandeza física que indica a rapidez com que determinado trabalho é realizado, a rapidez com determinada quantidade de energia é convertida de uma forma em outra, né? Então, aqui, pessoal, aqui, aqui a gente tem a potência é o trabalho num determinado tempo, tá? Isso, esse cálculo de potência, toda a mecânica a gente vai ver do mesmo também, né, nisso daí. E aí vai dar os joules, que é a unidade
que a gente usa para trabalho e segundos, né? Então a unidade vai dar o nome de watt, tá? Que foi quem descobriu, quem em homenagem ao James Watt lá. A gente fala watt em português, mas no Brasil não, mas seria o watt, né? Mas pode falar watt, a prova vai ser escrita. E muitas vezes a gente usando só o W aqui, na hora de escrever lá, quem for fazer segunda fase, só colocando o W nas respostas já está certo, tá? Mas lembra lá que é o watt, mas em português pode falar watt mesmo. E foi lá, foi o homem, né, praticamente da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, em homenagem a ele deu-se ao nome do trabalho, né? A unidade de trabalho, de potência, que seria trabalho em relação a um determinado tempo. Oi? Consegue falar? Opa. Isso, variação de energia num determinado tempo. Então, quando a gente fala de trabalho, 5 segundos, pessoal. Pronto. Quando a gente fala então vai ter uma corrente, né? Consideramos esse bipolo aqui elétrico, que o bipolo é uma resistência, tá? Então a gente vai ter uma corrente e uma determinada tensão, né, elétrica, que é a diferença de potencial, né? E a gente, como nós vimos, né, a potência, a grandeza física que indica a rapidez com que determinado trabalho é realizado, né? Então, no caso desse bipolo, que no caso seria um resistor, né, uma carga, que a gente vai falar, que seria o chuveiro, o computador que a gente está ligando, a lâmpada, um motor, né, uma fábrica, uma máquina, né? Então, que determinado trabalho é realizado, né? No caso do bipolo, o trabalho é realizado pela força elétrica para deslocar cargas que constituem a corrente elétrica, tá? Então, o trabalho vai ser realizado pela essa força elétrica que vai deslocar a carga que constitui a corrente elétrica. E aqui, então, a potência a gente vai ter aqui, vai ser a tensão. Então, vamos voltar aqui, essa tensão e a corrente que vai estar passando por aqui. Tá? Lembrar também que no sistema internacional, tá? Quando a gente fala em eletricidade, a unidade básica vai ser sempre o ampere, tá? Pelo sistema internacional, que a gente, nas grandezas que a gente vai usar, tá? Que watt, volt, elas seriam secundárias, tá? E resistores, né? Como a Suelen já tinha passado aqui. E aí a gente vai ter essas, né? Mais uns casos aqui de resistor, que seria lâmpada, resistência do chuveiro, sanduicheira, churrasqueira elétrica, motores, tudo que a gente vê, né, computadores, tudo que a gente vai ver aí vão ser considerados a carga. A carga, o resistor é o que dificulta a corrente. É que com o arranjo desse, o resistor seria
a carga que a gente vai estar usando, tá? Agora, por exemplo, um computador não é feito de resistores, tá, pessoal? Aí tem desde sistemas, vão ter transistores, vão ter capacitores, tem toda a parte da microeletrônica aí, que resistores seriam só a carga que vai passar. Agora, para a gente construir um computador, aí já tem um monte de outras coisas, tá? Já vai ter tanto é que tem uma engenharia tudo só para isso, né? Que vão criar. A gente vai precisar de resistor, de transistores, de capacitores, tá? Agora, a base sempre vão ter resistores para controlar essa corrente que a gente precisa, tá? Inclusive, às vezes no computador você precisa às vezes colocar porque você não tem o que você essa corrente que você está precisando, a tensão que você consegue trabalhar, tá? Então a gente vai fazendo aí rearranjos, tá? Agora, por exemplo, uma resistência de chuveiro é puramente uma desse de chuveiro comum, tá? Que existem esses chuveiros elétricos cheios de funções, tá? Mas o comunzão aí sim, é uma resistência mesmo. Tanto é que a gente vai lá e consegue trocar em casa, né? Então a gente vai considerar um resistor, né? Consideramos um condutor, né? Submetido a uma diferença de potencial U e percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, tá? O que a gente pode fazer uma analogia com a hidráulica, que é uma coisa que a gente vê, né? Lembrar que se a gente tivesse o encanamento, quanto maior o encanamento, mais água a gente consegue passar, né? Então, se agora se, a gente, se o cano for menor, então vai aumentar, vai diminuir a passagem de água, logo vai aumentar a resistência. Então a gente consegue fazer essa analogia, tá? Com a, com a hidráulica aí, que é uma coisa que a gente consegue, vamos dizer, ver, né? A água passando. E a resistência, né? Resistência, como a gente já viu ali com a professora Suelen, o URI aí, né? Que seria só o inverso, né? Resistência, tensão sobre corrente. Aí aqui resistência, a lei de Ohm, né? Que a gente já viu. E agora, pessoal, vamos chegar onde a gente paga a conta de luz, né? Por que a maioria quando a gente vai pagar a conta de luz, tá lá falando em quilowatt-hora. Não sei, alguém aqui nunca ouviu falar disso? Que a gente paga a conta de luz lá em quilowatt-hora? Tudo bem que tem gente que às vezes quem paga a conta de luz é outra pessoa, mas se a gente olhar lá, a gente vai ver que está em quilowatt-hora, tá? E isso não é só para pagar a conta de luz, né? É porque se fosse um joule, seria uma unidade muito pequena para a gente trabalhar, né? E então a gente precisa trabalhar com uma unidade que diz quanto a gente usou dessa potência, que a gente paga a potência para concessionário, então para a gente fazer o cálculo aí da previsão do quanto a gente vai gastar, quanto um país vai gastar de não é só uma coisa residencial, não. Quanto um país vai gastar de energia para suprir a demanda de indústria, residência, comércio, né? Então a gente ouve aí, o quilowatt vai ser sempre quilowatt-hora, tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Outra coisa, conta de luz aqui que a gente está falando é a conta de luz ideal, tá? A gente não vai entrar, isso daí nem o Enem vai, nem a FUVEST, nem outro vestibular de imposto, tá? Quando vocês. Porque aí tem o imposto aí do quê? O imposto. É isso daí não. A gente está falando só daquela parte básica ali do consumo, tá? Aí imposto, aumento, isso daí geralmente ele vai te dar um exercício, e aí a partir disso vai falando, o cara consumiu tanto, aí tinha um ferro de passar roupa que consome tanto, aí ele ligou a máquina de lavar roupa que consumia tanto, né? Quanto ele gastou no final do mês, né? Às vezes pode cair até em matemática, porque tem alguns cálculos, mas isso ele vai te explicar que às vezes, por exemplo, até 90 quilowatts você paga uma taxa fixa. De 90 a 200, você paga R$ 1 por quilowatt. Aí quanto que é? Aí você gastou 110, né? Desculpa, você gastou 109, que vai
Até 90 você pagou, aí você pagou de 91 a 200, né? Então, a gente, vendo aqui a conta, vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo da conta aqui de luz, tá? Então, no consumo aqui em verde, né? Era o consumo atual. E no mês anterior, que é quando o rapaz lá da conta, a pessoa que passa lá verificando quanto a gente gastou lá, que vê o relógio, né, da conta de luz, ele vai ver o que? O consumo, ele não zera o relógio, ele vê o consumo atual menos o consumo anterior, tá? E a partir disso, essa diferença é o que você paga, tá? Isso falando tirando questões quando é instalações industriais, tá? Porque aí a pessoa já tem paga uma potência fixa, tá? Mas o conta de luz numa residência, numa pequena indústria, num pequeno comércio, já é uma conta que você vai ver, você vendo o consumo, você paga a partir disso, tá? Tem lugares que você paga até você já tem um consumo já estimado, só se você extrapola aquilo que você paga, tá? Agora, essa unidade, então, o que a gente faz, né? Como a gente vai chegar para entender o que é esse 1 kW? Esse 1 kW corresponde à carga elétrica consumida por um equipamento de 1 kW, no caso, então, 1 kW, 1.000 watts, né? Durante uma hora. O que são uma hora? São 3.600 segundos, né? Então, quanto que é 1 kW? É 3,6 vezes 10 a sexta joule, né? Então, seria 3,6 megajoules, tá? Porque se a gente fosse falar em... vou pagar em joule. Ou então, se falasse assim, vou usar só 10 minutos. Pô, o cara, você usou 10 minutos, o cara vinha, cortava a luz e você... Pronto, era isso que você ia poder usar, né? Então a gente usa isso daí. Você tem fixo, essa atenção está sempre lá. Quando você usa, vai registrando no relógio, tá? E aí ele vai ver esse quilowatt, tá? Então o quilowatt, na verdade, é uma unidade de potência, né? Que 1 kWh equivale desculpa, uma unidade de trabalho. 1 kWh equivale a 3,6 10 a sexta joules, tá? Então 3 milhões e 600 mil joules, tá? Então a gente usa isso daí para a gente seria uma potência, seriam 1.000 watts a cada hora, tá? Mas eu fiquei com um aparelho de 800 watts, pessoal aí que tem cabelo comprido, né? Que usa secador de cabelo, vamos dizer 800 watts, tá? Se você ficar ligado uma hora, você vai gastar o quê? 0,8 kW, que são 800 watts, né? Então seria 80% de 1 kW, então você vai pagar 0,8 de quilowatt, tá? Aí você somando tudo isso que você consome no mês inteiro, você vai ver quanto você gasta, quanto você consome, né, da energia. É que você vai pagar, tá? Então, sempre lembra disso daí, tá? Isso daí são questões fáceis que caem. Esse tipo de questão geralmente cai tranquilo, tá? A parte ainda de associação de resistores, a parte anterior aqui, ainda é uma parte mais pesada, conceitualmente é mais difícil, tá? Lógico que para a gente entender isso, a gente tem que entender o anterior. Só que essas questões, quando caem, pessoal, são questões muito tranquilas, tá? É o tipo de questão que geralmente só vai abordar conta simples, tá? E o conceito você vai ter que saber, tá? Então, o que é 1 kW? Seria como se você usasse não, é uma unidade, tá? De trabalho que seriam 1.000 watts durante 3.600 segundos, né? Durante uma hora, tá? E geralmente ele vai perguntar isso daí, ou então ele vai dar, sei lá, um motor, um carro, e quanto você gastou. Aí às vezes, aí ele vai te dar, pede a pergunta em quilowatt-hora, tá? Então tem que saber isso daí. São questões tranquilas, tá? Então dá para trabalhar com isso, não é bem tranquilo, mas tem que saber, tá? Que eu acredito que seja uma das partes mais tranquilas que a gente vê da física aí. As questões geralmente são bem tranquilas, tá? E aí agora, pessoal,
outro ponto, né? Que acho que é o que a gente vai fazer essa interligação aí com outras, teoricamente, disciplinas, né? Se a gente for dividir, como é que essa energia é gerada, né? Como a energia, como Lavoisier, né, já tinha provado isso em 1700, no mundo nada se cria, nada se muda, se transforma, tá? E aqui é a mesma coisa, né? A gente fala geração porque é onde a gente vai ter a transformação da energia mecânica em elétrica, ou da energia química em elétrica, ou da energia cinética em elétrica, tá? Então, por isso que a gente usa esse termo gerada, né? Mas, na verdade, seria a transformação da energia. No caso brasileiro, pessoal... desculpa. Depois eu volto no caso brasileiro. Aqui, usina hidrelétrica, tá? Que no caso brasileiro é o caso que a gente mais tem, né? Que é o nosso maior fornecedor, a nossa maior geração de energia no Brasil, energia elétrica no Brasil, é por usina hidrelétrica, tá? Quem aqui, pessoal, já visitou aí uma usina hidrelétrica? Às vezes, quem já foi à Foz do Iguaçu, geralmente eu passeio lá de visitar Itaipu, aqui no interior de São Paulo também tem, às vezes aí pelo Brasil, às vezes o pessoal foi para Furnas, quem foi no Lago de Furnas, tal. Alguém aí já visitou, pessoal? Falem aqui, por favor. Alguém já visitou uma usina hidrelétrica? Oi, oi. Galera, estão vindo? Não, tá, não. Beleza, Leonardo. Mas todo mundo, acho que, certeza que todo mundo alguma vez já viu na televisão. Quem assistiu alguma vez na vida Jornal Nacional, com certeza se deparou com isso. O que a gente tem no caso aqui da usina hidrelétrica, tá? Nós, desculpa, nós temos um reservatório. No reservatório, o que a gente vai fazer? Ele tem uma altura, tá? Ele é mais elevado. No reservatório, essa energia, essa água vai descer, por essa, aí vai. Assim, o reservatório, pô, é gigantesco. A água entra sob pressão, por quê? Porque é uma tubulação, né? Nessa tubulação vai passar água que vai gerar uma turbina, tá? E aí essa turbina vai acionar geradores. Então vai ser aqui a energia potencial que a gente tem aqui do reservatório, a altura. Entrando sob pressão, vai aumentar a energia cinética, porque ela vai descer, vai gerar a turbina, e aqui vai acionar o gerador. Né? Então, essa vai gerar essas pás, né? Então, aqui, ó, a turbina girando, movimenta os eixos, liga o gerador, transforma, né, para energia elétrica, tá bom? Aí essa água depois vai para um outro rio, outro tanque, né? Então a gente tem, por isso que a usina hidrelétrica contém essa capacidade, tá? Aí, aqui, né, justamente aqui explica só o textozinho, né? Então a usina hidrelétrica, né, hidro de água, né? E a água do rio, um reservatório, faz a turbina girar, transformando a cinética em eletricidade, tá? Então a gente tem a energia potencial, porque esse reservatório está mais alto, vai passar por essa água sobre. A água vai entrar ainda com pressão, porque vai ser uma tubulação estreita, move as turbinas e vão acionar os geradores, tá? E a outra que a gente tem muito no Brasil, a gente não, no Brasil a gente vai ver daqui a pouco, mas tem países que praticamente é só termoelétrica, né? Como que é a termoelétrica, né? Então a gente tem uma queima de um combustível, tá? Pode ser gás, pode ser gás, geralmente gás natural, né? Que seria o que a gente encontra nos postos, né? De petróleo, pode ser diesel, infinidade aí de combustíveis, tá? Derivados geralmente do petróleo, carvão, mineral, tá? Carvão mineral não é diferente de carvão, lembrar, tá, pessoal? Carvão mineral é um carboneto, tá? Entre o carboneto é diferente de carvão, esse que a gente usa na churrasqueira, tá? Aí
tem essa caldeira, né? Que pode ser água, um outro fluido aí, que vai gerar um vapor, e aí esse vapor vai ser capaz de acionar as turbinas, né? Então aí ele vai gerar eletricidade, tá? Então por isso que é termoelétrica, porque você aquece a água, né? E aí gera um vapor que aciona as turbinas, e aí a mesma coisa, as turbinas gerando energia cinética, o gerador transforma em elétrica, tá? E aqui é o texto, né? E aqui desculpa, aqui tá termoelétrica, perdão, isso aqui é usina eólica, tá, pessoal? Eólica, desculpa. A eólica é o que a gente vai ter? Vai ter o vento, vai ter o vento, vai ter o vento aqui, que vai passar, né? Então o vento tem que ter uma velocidade, né? Então por isso que a gente vai ver locais onde tem grande. O vento atinge muita velocidade, né? Que eu falo, venta bastante, né? Que o povo fala. E aí vai gerar a pá, vai mover a pá. Essas pás são gigantescas. Quem já teve a oportunidade de presenciar aí, às vezes passa alguma estrada, ou já viu até em Santos, tal, às vezes passa pelo porto. São, são gigantescas, tá? Não é um catavento aí que a gente carrega na mão. Isso vai gerar, vai movimentar. Essa movimentação do eixo, o gerador consegue transformar essa energia cinética em elétrica, tá? Aí o que a gente precisa? Então, aqui, ó, o vento empurra a paz, e a paz do gerador, que parece um catavento, né, que na verdade seria um catavento gigante, gira o gerador e transforma a energia cinética em elétrica, tá? E a usina nuclear, tá? Pessoal, a usina nuclear não é só para. É mais completa, tá? Dá para fazer um monte de coisa, inclusive transformar. Inclusive geração de energia elétrica, tá? O problema é que é caro, né, essa energia para manter uma usina nuclear, construir uma usina nuclear, e também tem a questão do resíduo, que ainda é um desafio aí para a ciência aí, como vai fazer esse descarte, tá? Mas também, no caso, é um elemento radioativo, né? Que é esse aqui, que fica no núcleo do reator, né? Onde ocorrem fissões nucleares em contato com esse aí com essas reações corre uma água e ela vai aproveitar essa temperatura para aí vai com a água vai gerar vapor, então acaba virando por isso que é uma termonuclear, porque vai aproveitar esse aquecimento e vai voltar aqui, tá? Se a gente for ver, se a gente fosse dar um zoom depois ali, a gente vai ver que acabar aquecendo e gerando turbinas até e depois o gerador vai aproveitar essa movimentação para geração de energia elétrica. Muitas vezes a gente fala termonucleares, né? Não são todas, tá? Que são termonucleares. E quando ela é dedicada à usina de geração, a geração de energia elétrica, aí ela entra no caso de termonucleares, que ela vai somente para isso. Agora, tem algumas que fazem outros processos, não só para. E tem outras coisas que ela faz que não é só geração de energia, tá? A gente não entra nesse assunto aí, porque nem abordado, lá para frente, lá que for. Tá? Mas lembrar também que usina nuclear também e E outra coisa, aqui lembrar, pessoal, a gente vai até falar depois, mas essas termoelétricas, tá? A gente tem a gás, tem a petróleo, quer dizer, às vezes a diesel, tá? E aí a gente vai abordar aqui um pouco, pessoal. Deixa eu ver aqui se está normal esse slide agora.
Então, matriz, ó, a diferença entre matriz energética e matriz elétrica, tá? Isso é um conceito que a gente tem que ter, tá? Enem vai abordar muito isso em geografia, né? Aí no caso seria em ciências humanas, tá? Mas o Enem, principalmente o Enem, tá? Talvez vestibulares mais tradicionais, que às vezes as questões não se convergem tanto, ficam bem separados, tá? Mas o Enem, às vezes, muitas vezes, até questão de física, ele vai abordar alguns assuntos disso, tá? Então, estejam atentos, tá? E é porque a gente falou lá no começo da aula, não existe essa divisão que a gente tem de é física, é matemática, ou então a mais absurda é biológicas, é exatas, que isso é uma coisa para facilitar o nosso estudo, para nossa organização e tal, mas tem que pensar que quando na ciência, pô, não tem um problema separado, né? Tanto que a gente viu aí na Covid, pô, quantos caras que eram da antropologia estavam discutindo, né, alguns temas, né? Porque juntos são vários, são várias coisas, as ciências várias vezes se misturam, né? Antigamente a gente vê que os pensadores eram os caras que sabiam tudo. Hoje em dia, como tudo, saber tudo é beira impossível, então a gente acaba se especializando no assunto, mas a visão global, que seria justamente o ensino médio, os anos iniciais dos cursos de graduação, é justamente para isso, que é para a pessoa ter uma visão geral, né? Aí ela vai se especializar num assunto, tal, mas ela tem que ter a visão geral, né? Futebol a gente vê essa correlação, não adianta o cara falar, eu sou atacante, se o problema tá lá na defesa, tá na zaga, tal. Então ele também tem que estar correndo, ele pode ser o lá, não adianta, é a mesma coisa na ciência, tá? Então, que são essa diferença entre matriz energética e matriz elétrica, tá? Matriz energética é todo o conjunto de fontes disponíveis para movimentar tudo que a gente precisa. Carro, preparar comida, geração de eletricidade. A matriz elétrica é formada pelo conjunto disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. Tá? Dessa forma, aqui, desculpa, tá errado aqui. Dessa forma, podemos concluir que a matriz elétrica é parte da matriz. Não, tá certo. Concluir que a matriz elétrica é parte da energia da matriz energética, tá? Então, matriz energética é tudo. Se a gente for falar num país, pô, é o carro que às vezes a gente. O carro que a gente tem, né? O modelo tradicional. É o carro que usa gasolina, é o cara lá do caldo de cana que também às vezes usa gasolina no motor dele. É, é o diesel aí para mover caminhões, navios, né? E a matriz elétrica a gente considera só para geração de energia elétrica, tá? E a matriz energética inclui também isso daí, que é essa matriz. Então, por exemplo, a nossa casa, essa eletricidade que a gente está em casa, inclui matriz energética, tá? Agora, se numa casa tiver um carro e um carro a gasolina e a instalação elétrica ali, o gás de cozinha lá, o botão de gás, a matriz energética da casa seria a gasolina do carro, o botijão de gás do fogão e a eletricidade aí para ligar a televisão, usar fogão, chuveiro elétrico e tal. Agora, a matriz elétrica seria só ali o que vai ligar a televisão, a geladeira, se for chuveiro elétrico e tal, né? Então, isso a gente tem que saber, tá? Ninguém vai perguntar onde está a matriz elétrica, mas quando a gente for, às vezes, principalmente o pessoal, quem for fazer segunda fase, principalmente a parte de geografia, e quando tiver esses temas convergentes aí, saber explicar isso daí, porque tem horas que você vai ter que saber trabalhar com isso, tá? E aí vamos entrar no caso brasileiro, tá? Que a gente tem aí de matriz. Essa aqui é só de matriz elétrica, tá? Não, desculpa, essa aqui é a matriz energética do Brasil. A gente tem a matriz petróleo, tá? Que é o grande.
E a hidráulica, porque a gente acaba tendo a questão das hidrelétricas, tá? Então a gente vai ver que a geração elétrica no Brasil é praticamente grande parte hidráulica, tá? Mas a gente tem agora, se a gente for pensar no todo, a gente vai entrar. E como a gente tem também muita termoelétrica no Brasil, grande parte delas, vamos dizer, ou é gás natural, ou então é diesel, né? Que seria o petróleo ali, né? O petróleo é, mais bruto, tá? No mundo, a gente vai ver que é bem diferente, tá? A gente vai ver que aqui o petróleo continua liderando, a gente já tem presença de gás natural e carvão, que no Brasil, a gente, infelizmente, a gente não depende muito do carvão por ele ser. Ele é ele é muito poluente comparado com outras matrizes, e no Brasil a gente também dependeria de importar esse carvão, tá? E a gente vê que a hidráulica é bem pequena, tá? A gente, na escolha da matriz elétrica, tá? No Brasil, a gente prioriza muito as hidrelétricas, tá? A gente vai ver aqui que, felizmente, a gente está num país que tem uma quantidade de rios, né, de água doce muito grande, tá? Lógico que isso tem que ser preservado, né, e isso é um capital que o país tem, né, mas a gente, felizmente, tem isso, então a gente pode usar ela e tem a gente vai ver agora que tem rios apropriados para a construção de usinas hidrelétricas, tá? Então, a rede hidrográfica brasileira, a gente tem, ela praticamente, ela provém de três pontos, que seriam as cordilheiras dos Andes, que forma o rio Amazonas principal, a Guiana, que dá a margem esquerda da bacia amazônica, tá? Lembrando, bacia amazônica, a gente vai ver daqui a pouco, Rio Amazonas é uma coisa, bacia amazônica é outra coisa, tá? O rio Amazonas está na bacia amazônica, tá? A bacia seria todo o conjunto ali que forma, né? Tanto é que aí entra na discussão lá, a gente não vai chegar nesse nível de discussão, mas qual que é o maior rio? Não é o rio Amazonas, a maior bacia seria do rio Amazonas, tá? No mundo, né? No Brasil, as duas são as maiores, mas tem sempre essa discussão. E o rio Amazonas não é um rio ele não é um rio brasileiro, tanto é que ele nasce nos Andes, né? Nasce no Peru, tá? Então, se a gente for falar o maior rio brasileiro, daqui a pouco a gente até comenta isso. E o Planalto Central brasileiro, né? De onde surgiram os mais importantes bacias, que foi uma parte a margem direita, né, da bacia amazônica, a bacia platina e a bacia do Rio São Francisco, tá? Então aqui a gente vai, a gente vê até que pelo mapa que dá para ver, né? Então a gente vai ter as cordilheiras vindo aqui para formar o Planalto das Guianas, que seria essa parte que vai dar origem à bacia amazônica, o Planalto Central, que vai dar a margem direita, e a bacia platina, que vai estar aqui, e a bacia do Rio São Francisco, tá? E a disponibilidade hídrica, né, que a gente tem no país, né, infelizmente, acaba sendo inversamente proporcional aonde está a população, tá? E então 68% a gente tem na região norte, né, principalmente pós da bacia amazônica, e o centro-oeste, que a gente tem o Rio Araguaia, tá, a gente vai passar aqui, o, o sul com 7%, o sudeste com 6%, sul, principalmente da bacia platina, o sudeste dessa faixa também seria o Rio Paraná, aqui no caso São Paulo, o Tietê, e no nordeste 3%, que seria com São Francisco, tá? Principal, né? Pessoal, vamos ver o que é cada uma dessas aqui, tá?
os rios de superfície, tá? Eles têm menor declive, que são os dois tipos de rios que a gente vai ter ver dois tipos de. Vamos começar pelos de superfície. Superfície que a gente lembra sempre, superfície é aquela coisa plana, né? Então ele tem menor declividade. Ele tem menor declividade, ele vai ter menor. Não vai ter tanto essa diferença da energia potencial, né? Então as águas logo não vai ter. As águas serão mais lentas, né? Isso daí facilita o transporte, tá? Porque a correnteza é menor e principalmente esses declives são menores, então a gente não precisa. Pô, a gente está sempre navegando no mesmo, vai subir uma montanha com um navio, tá? E isso daí. Não, desculpa, aqui não, aqui tá errado. Não é maior potencial de prestação de energia elétrica, é justamente o contrário. E. Ai, cara, peraí. Peraí. Tendo o rio. Aqui, desculpa, é justamente o contrário, de facilita. Então, vai ter menor potencial para a usina elétrica, porque a gente não vai ter essa diferença de potencial, mas facilitou no transporte e facilita para a navegação, tá? E eles são cursos retilíneos, que seriam cursos retilíneos, eles tendem, né, a ser mais retos, tá? Lógico que a gente vai falar, às vezes, de um rio, que nem o rio Amazonas, tal, tem muita diferença, né? Tanto é que o rio Amazonas, ele nasce numa cordilheira, né? Mas se a gente pegar trechos do rio, ou grande parte do rio, a gente consegue analisar isso, tá? Aí agora aqui o menor declividade facilita transporte, desculpa, aqui é menor potencial. E a gente também tem os rios de planalto. Tá? No caso do rio de planalto, né, diferente do de superfície, ele vai ter maior declividade. Quando ele tem maior declividade, o que vai acontecer? Você vai ter um ponto mais alto, um ponto mais baixo, maior correnteza. Né? A água vai deslocar. Lembra lá o potencial vai ser diferente, né? Seria igual na eletricidade, lá a gente fala da DDP. Logo, ele vai ter maior potencial para a construção de usina hidrelétrica, tá? Isso dificulta a navegação, tá? Porque vai dificultar. Você imagina subir uma montanha com um navio, né? Às vezes não tem como, né? Então aí, quando a gente consegue, a gente constrói eclusas, tá? A gente tem aqui, no caso aqui do estado de São Paulo, lá Barra Bonita, a gente tem a eclusa, a gente vai ter eclusa aí no mundo inteiro, inclusive o canal do Panamá, como tem, embora o canal do Panamá esteja à margem né, tanto da margem do Pacífico como do Atlântico, você vai ter eclusas, porque o caminho é muito comprido, tá? Em termos de navegação é curto, para a gente pensar em termos de mundo, mas para passar ali não dá, né? Não é tem, se não me engano, mais de 30 quilômetros que a gente passa. Então você vai ter as eclusas, né, que seriam aqueles os elevadores, né, que enchem a água, o naviozinho sobe, tá? Que é para facilitar essa navegação, tá? E aí os cursos, né? No, o rio de superfície, a gente vai ter os meandros entrelaçados e o anastamosados, tá? Vamos mostrar o que, que é isso daqui. O rio retilíneo é o curso do rio, né? De reto. Rio de meandros. A gente sempre lembra do rio Amazonas, a gente lembra de meandros. O que acontece com isso? Tudo bem, às vezes ele pode ser para navegar, tudo bem, o naviozinho vai fazendo a volta aqui, chega. Agora seria bem mais fácil a gente fazer isso aqui, né? Não ter que dar toda essa volta, né? Os entrelaçados são esses rios aqui que eles se cruzam. E o anastomosada
Eles chegam a formar até as ilhas, tá? Então, no Rio Amazonas, a gente tem todos esses exemplos, tá? E então a gente sempre tem que observar isso, saber ver isso, que isso daí cobra bastante, tá? Então a gente vai ter os retilíneos, os rios de meandros, né, meandrante, os entrelaçados ou anastamosados, né, que seriam esses daqui, tá? Um desenho para ficar ainda mais assim visível, tá? Lógico que no desenho tudo é ideal, porque a pessoa escreveu. A gente vai ter o retilíneo aqui. Olha o rio entrelaçado, como é que vem. O medrante, chega uma hora que às vezes o afluente ele é tão pequeno que ele até desconsidera. E o anastomazado já é bem mais complicado, tá? Porque a gente tem várias ilhas, né? Então tem que tomar cuidado, porque aqui, por exemplo, nem sempre aqui a profundidade do navio, né? O calado, que é a profundidade, a gente consegue observar, tá? E aqui a gente vai falar aqui um pouquinho dos rios. Pessoal, alguma dúvida que aqui a gente vai mudar, vai dar uma mudança um pouco. Alguma dúvida, pessoal? Por favor. Pessoal, dúvidas? Quem já visitou aí Rio Amazonas? Quem teve essa experiência na vida? Tietê, Foz do Iguaçu? Tá ok. Então vamos lá. Voltando aqui. Então a gente vai ter aqui a bacia do Amazonas, tá? Que ela aqui, como a gente falou, é uma junção aqui do que veio do Peru, que seria o Rio Amazonas mesmo, com a confluência do Planalto das Guianas. Tá? É a maior do mundo. Tá? Agora, o principal, os principais é o Rio Amazonas, o Rio Negro e o Solimões. Tá? Então, a gente sempre vai ter. Desculpa, é o percurso dos rios Andinos, né? Então seria o Solimões, que entra no Brasil, Amazonas e recebe as águas do Rio Negro. Tem aquele famoso encontro das águas. O dia que você estiver, quem não conhece, o dia que tiver a oportunidade de visite, tá? Que em poucos lugares no mundo você vai ter isso. E é bem. Aí você entende por que um rio um é o Rio Negro, outro é o Solimões, tá? Você é nítida a diferença das águas, tá? E a gente vê aqui também, ó, que a bacia amazônica ela é internacional, né? Então a gente vê desde aqui do Atlântico aqui com aqui com a Guiana, Venezuela, Colômbia, tal, até aqui até a Bolívia, tá? Então, a gente tem que ter noção de que isso o tamanho que é isso, as fronteiras que são isso, o, as pessoas que estão envolvidas nessa região, né? E a importância que isso tem para a humanidade, tá? Não só falando em Brasil, tá? Mas falando em humanidade. Aí a gente tem aqui o Tocantins Araguaia, tá? O Araguaia, na verdade, é o maior rio brasileiro, tá? A bacia Tocantins Araguaia é a maior que a gente tem no Brasil, tá? A maior brasileira é a Tocantins Araguaia, porque os outros são internacionais, e é um rio que não faz fronteira, tá? Então, isso a gente tem que ter esse orgulho aqui. Tá, como a gente falou do Planalto Central, ele está na região, na região central, né? Então a gente vê até aqui Brasília, que seria o centro geográfico do país, e importância para toda a agricultura que a gente tem nessa região, e, e facilitar, né, isso foi importante até para a sobrevivência né,
da conquista do interior, né? O São Francisco, que a gente até ouve aí na aula de história falando sobre o Rio dos Currais, né? Que o Rio São Francisco, também o Rio Nacional, embora a bacia seja menor, mas ela, lembrando, a gente sempre ouve São Francisco, né? Até quem viu a novela tal, geralmente lembra pelo lado do Nordeste, tá? Mas na verdade o rio nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, onde tem aquele queijo famoso lá da Canastra, nasce lá, ele deságua na divisa aí de Alagoas com Sergipe, no Atlântico, tá? Quer dizer, ele passa por só não passa pelo Rio Grande do Norte, dentre os estados do Nordeste, só que ele nasce no Sudeste, tá? E é o rio da integração, também é o rio da integração nacional, porque a gente vê quantos estados ele percorre, tá? E agora com a transposição, que já é uma obra que está desde a época do Dom Pedro aí para ser feita, mostra a importância dele para a sobrevivência na Caatinga, para a sobrevivência na área do sertão, né, com a dificuldade aquífera que tem. A bacia platina, tá? Já foi a mais importante economicamente do Brasil, mas ainda para a questão energética, com certeza é a maior, com certeza não, é a maior, tá? E também engloba a região aí, como a gente vê aí, sudeste, que acaba sendo a região sudeste que é a mais concentrada, centro-oeste aí no Mato Grosso do Sul, e integra também aí com Paraguai, Argentina, Bolívia também, tá? E agora, pessoal, a gente viu isso, viu a importância do rio, viu a importância da eletricidade. Agora vamos unificar isso tudo, vendo aqui, ó, o que a gente está falando e o que o Brasil fala, tá? Quando a gente fala em mapa elétrico do Brasil, a gente está falando nisso aqui, ó. As redes, as gerações, tá? Então, se a gente for dando um zoom aqui, como está concentrada, né? As redes acabam cruzando o Brasil inteiro, acaba tendo uma concentração para concentração na área, principalmente na populacional do Sudeste, né? Mas a gente está num sistema todo interligado, né? Então a gente sempre tem que falar em nação, né? No Brasil, às vezes a gente não pode pensar em cidades e estados, a gente tem que pensar na nação, porque se um país já não é autossuficiente, imagina um estado e muito menos um município, né? Então aqui ó, a gente vê aqui, ó, onde estão esses triângulos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Onde estão os triângulos são as usinas, tá? Então a gente vê aqui, ó, Foz do Iguaçu, toda essa região aqui que foi muito explorada, né? E o potencial o potencial ainda está abaixo aqui do Paranapanema, porque seria a região aqui de São Paulo, onde tem as usinas, e a gente vê para o Nordeste, desculpa, para o Norte, poucas, né? Que é onde tem esses triângulos. Nas que tem rio, tá? Algumas aqui a gente vai ver em cidades fora de rios, que são as termoelétricas, tá? Porque o que a gente pode falar que o rio Amazonas, a bacia amazônica é a que tem maior potencial hidrelétrico. Porque como ela é muito grande, tá? Mesmo que os rios sejam muitos de superfície, ela ainda tem maior potencial a ser instalado, tá? O maior potencial instalado é na bacia platina, na região brasileira, na bacia platina. Mas o maior potencial ácido, que seria principalmente do Rio Paraná,
principal afluente, né, nosso da Bacia Platina é o Rio Paraná. Mas e é o potencial instalado que a gente tem maior, mas o potencial que a gente tem a ser maior é da Amazônia, tá? A gente vê aqui nesse outro mapa, aqui, região sudeste. Se a gente está trabalhando com essa região aqui, ó, está trabalhando com essa região. Esse mapa aqui vai abordar essa região aqui. E as usinas hidrelétricas, então a gente vê aqui, concentra aqui, vê aqui, tá? Aqui no Pará, a gente vai ter Belo Monte, tá? De maior exemplo atualmente, mas tem Tucuruí também. Desculpa que a gente não vai ver Belo Monte. Não, desculpa que a gente não. Não, aqui não é Belo Monte. Peraí, não, aqui é. Desculpa, que a gente está no centro-oeste. Aí. Região sul. A gente vai ver ainda a presença aqui de muita termoelétrica. E o outro que eu vou mostrar para vocês aqui, esse programinha, que ele mostra, que é da operadora, o AONS, a ONS, né, Operador Nacional do Sistema. A gente sempre ouve quando tem aqueles apagões gigantes, lá, os famosos blackouts. Ele sempre fala, o ONS falou, porque realmente é o que controla toda onde desde o gerador até o consumidor final, tá? O Operador Nacional do Sistema. Se cair na redação alguma coisa falando de desenvolvimento, não sei o quê, usa os dados do ONS ali, que são as fontes brasileiras, tá? Aqui a gente vê, ó, pessoal, aqui, ó, termoelétrica aqui no sul, principalmente aqui, a gente vai ter aqui as termos diesel, tá? A gente vê aqui pelo sul, mas já também aqui, ó, tem o rio, tem as hidrelétricas. A gente vê que aqui tá longe aqui, né, de rios aqui que a gente consiga destacar. Aqui a gente tem aqui, ó, a Itaipu, que é a maior. Aqui, ó, no rio, aqui no rio, ó, no rio Paraná, ó, a gente vê aqui, ó, várias usinas hidrelétricas, tá? Isso lógico que chega uma hora que tem a escassez, né? Porque o rio não vai diminuir, tá? Mas a gente não vai ter mais potencial para instalar novas. Então, daí que atualmente o maior potencial a ser instalado é na bacia amazônica. O instalado é na bacia do Paraná. Aqui a gente vê aqui, ó, também por São Paulo, é bem menor, né? E aqui a gente tem até aqui um caso, ó, legal porque apareceu aqui, que é de biomassa, tá? Que seria essa ao invés a gente vai fermentar e os gases produzidos vão movimentar, o vapor vai produzir, vai conseguir movimentar as turbinas, tá?
e Ilha Solteira, aqui a gente tem uns exemplos. Mostrar aqui para o norte, também onde tem as grandes. Aqui é um caso, pessoal, lembrando, por isso que é importante a gente saber isso daqui. Balbina, tá? Que aqui vou mostrar aqui um pouquinho no mapa aqui. A gente está aqui no Amazonas, tá? Então é esse rio de planície. Pô, você tem que fazer um reservatório, tá? E Balbinas é um caso clássico, né, do que o erro do projeto, que é justamente devem ter contratado um engenheiro que nunca tinha tido aula de geografia, né? Então eles projetaram no rio de planície, fizeram pode reparar aqui o tamanho da área do reservatório dela, só que esqueceram que ali não ia ter diferença de potencial. Então, na verdade, se alagou um local e não aproveitava a diferença de potencial. Então, não tinha como a água não descia, né? Então a gente não aproveitava a energia cinética. A conclusão, fizeram uma represa, não fizeram uma represa só se fosse para ter água, numa região que já tinha muita água. Né? Então, acabou que até teve problema de oxidação ali da água, porque mexeu com toda a vegetação, o ecossistema da região. Tá? A gente tem aqui, deixa eu aqui, Tucuruí, Silvio Braga, que são das grandes. E aqui Belo Monte também, ó, pessoal, para a gente ouvir aqui, foi a usina hidrelétrica mais recente que o Brasil construiu de grande porte, né? Então a gente vê aqui no mapa, aqui está no Pará, e aqui, ó, ela aproveita um afluente aqui do Rio Amazonas, tá? E aqui também lembrar que é região de a exploração mineral também tá forte aqui na região, né? Tá, pra cá. Tá, então, depois eu vou passar aqui para vocês depois dar uma olhada, brinca um pouco aqui. Lembrar aqui, ó, as eólicas, tá? Está aqui, ó, para mostrar para vocês. Seria aqui, ó, Ceará, Rio Grande do Norte e tal. A gente sempre vê o pessoal lá andando de kitesurf, não sei o quê, ventando ali na costa. Isso favoreceu a energia eólica, né? Então, onde vê aqui, contrário. A gente tem as eólicas aqui na costa que facilita. Também temos no interior, tá? Mas ainda não é tão, ainda está pouco. E lembrando ainda que não dá para o Brasil ainda se garantir ainda com usina eólica, tá? Mesmo essa de biomassa, tal, ainda o país ainda engatinha, o mundo ainda engatinha nessa questão, tá? E aqui a gente também lembrar aqui, voltar aqui para o Sudeste, lembrar aqui em Angra dos Reis, né? Então a gente está no estado próximo, né? No litoral aqui do Rio de Janeiro, a gente tem a Angra 1 e a Angra 2, tá? Que são as únicas usinas nucleares que nós temos, tá? Pessoal, foi muito